Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, que o seu coração seja cheio da doce e poderosa presença de Deus e que essa presença de Deus faça toda a diferença na sua caminhada de vida. Que haja sobre a sua vida paz, aquela paz que não depende da circunstância, a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que no seu coração haja sempre muita alegria, alegria do Senhor, que é a nossa força, alegria que vem da presença de Deus, que os seus olhos sejam cheios de esperança e que você não veja apenas o que está diante dos seus olhos, mas que você tenha uma visão altamente espiritual. E à medida que você vá caminhando na presença de Deus, você aprenda a ouvir a voz de Deus. Que à medida que você aprender a ouvir a voz de Deus, que você também aprenda a obedecê-lo, a segui-lo e a viver simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo. Como é bom a gente lembrar e pensar nessa história que envolve a nossa caminhada com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele, o privilégio de nós termos uma palavra de Deus, né? A Bíblia, que está assim na nossa mão e que a gente pode ter acesso o tempo inteiro. E à medida que a gente tem acesso à palavra do Senhor, a gente pode lê-la. E à medida que a gente lê, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai sendo cheio dessa palavra do Senhor para a nossa vida. Como é bom lembrar o que significa essa inspiração divina. O Senhor que inspirou escritores para que eles pudessem traduzir em palavras a palavra de Deus. E a iluminação, que é o Espírito Santo que nos ilumina, como se estivesse acendendo a luz para a gente poder compreender aquilo que Ele tem para compartilhar conosco. Eu estava lembrando hoje aqui do Salmo 91, sei que você conhece bem: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Muito bom confiar no Senhor, muito bom conhecer a Deus e entregar nas mãos de Deus a nossa história e a nossa vida, porque não há nada mais importante para a gente que cuidar da nossa vida espiritual. Nosso convidado de hoje, que está aqui com a gente, aqui na nossa live da Igreja das Américas, eu quero agradecer a Deus pela vida. É um convidado que é muito importante para a minha caminhada ministerial e é uma das pessoas com maior conhecimento bíblico que eu conheço e é extremamente relevante em tudo aquilo que ele faz, e aquilo que ele faz já tem algum tempo, embora sendo ainda muito jovem. Acho que deu a pintada no bigode, pintou a barba, pintou o cabelo, vou te dizer, tem muita tinta nisso aí. Meu querido reverendo Alex Barbosa, Deus abençoe. Meu irmão, tudo bem, JR? Tudo na paz? Bom, a Graças gente a está aqui, tá me Deus. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, acho que está Ótimo. tudo bem. Vou perguntar para o pessoal se está todo mundo ouvindo bem. Alex, gente, é meu amigo há alguns anos. Quando eu cheguei ao Rio, em 1994, para um estágio de um mês na Catedral, Alex foi me buscar na rodoviária. E nós Isso. saímos da rodoviária e ele me levou até a casa do reverendo Guilhermino, onde eu fiquei durante aquele mês. E, Alex, eu já te disse isso, quero só repetir aqui como foi importante o seu acolhimento, a maneira cordial, amável, que é uma de suas marcas, gentileza, bom humor, tudo isso foi muito importante. A gente sabe o quanto o momento de um acolhimento é importante, como quem abre a porta torna para a pessoa que entra um ambiente favorável, tranquilo, não é? Eu fiz Então, uma vez. a gente construiu uma amizade, né, meu querido? A Foi, gente, foi. A partir agora a disso gente tem aí, pontos diferentes, mas a gente continua com essa proximidade na alma, né? Isso é tão importante para a gente. trabalhamos juntos quantos anos, Alex? Eu acho que foram 6 anos, né? Você saiu quando? 5 ou 6 anos. Eu saí
de 99 para 2000. Então é isso. Eu cheguei em 96, foram 3 para 4 anos, parece mais, né? Na verdade, eu contei esse estágio aí de conhecimento, né? Ah, sim, não resta dúvida. Aí, completo. Alex, a Parece gente que, tem. parece que foi bem Parece, mais tempo. parece, é verdade. Eu me lembro com muita alegria das nossas andanças ali na cidade. Alex, a gente fala sobre vida pastoral. A gente Uhum. fala sobre vida de cristãos e dos leigos, e está todo mundo com a vida um tanto quanto agitada nesses últimos dias. Acho que o assunto pandemia não esgotou ainda, entendeu? Mas, opa, aí, ó. Ele não esgotou, como ele pula. Mas é o Exatamente. seguinte, eu queria, Pressione, né? eu queria que você descrevesse com seu jeito, com as suas palavras, o que significa para você pandemia. Bem, quando a gente fala do que a gente está vivendo, né? Eu, no início, quando entrei para minha reclusão, porque nós realmente ficamos aqui em casa, estamos aqui em casa há praticamente 3 meses e meio, com algumas saídas raras, né? A pergunta que eu fiz foi como é que a gente vai estabelecer os contatos que a gente tinha, como é que a gente vai conviver. A gente sente essa diferença forte no nosso cotidiano. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que a pandemia, junto com todo o risco, todo o susto, toda a agitação que causa na sociedade, a agitação também interior que causa, ela vem falar algumas coisas para a gente, né? Ela vem nos alertar para algumas coisas que eu tenho a impressão que a gente realmente estava esquecendo, né? Toda, todo período assim de bastante crise, de bastante dificuldade, e isso tem que fazer a gente repensar, né? Tem que fazer a gente se, se, se redescobrir, fazer essa avaliação. Para mim, pessoalmente, a questão, a experiência da pandemia tem sido uma oportunidade de eu olhar muito para mim, de olhar muito para a minha vida, de avaliar as minhas posturas, avaliar o meu próprio ministério, pensar, né, em como que eu posso, se e o quanto eu tenho sido útil na vida das pessoas. Logo que passou um mês assim de pandemia, eu fiz uma transmissão para o povo da nossa igreja falando sobre o fato de que o tempo de pandemia faz a gente supervalorizar uma coisa que às vezes é complicada, que é a gente se torna mais egocêntrico, né? A gente se torna mais egocêntrico. E o que eu compartilhei com o povo isso porque eu estava pensando, né? Será que eu estando recluso, será que como é que eu posso continuar a ser útil para as pessoas, bênção para as pessoas? Porque a tendência da gente é pensar na gente, a gente entra no modo sobrevivência, né? A gente se reprograma para o modo sobrevivência. E aí eu pensei assim, eu preciso pensar, aprender a pensar mais nos outros, aquilo que Paulo diz, né? Não pensar em si mesmo mais do que convém. Tem um limite certo, saudável, da gente pensar na gente. Mas eu acho que pandemia é essa oportunidade de repensar os nossos valores e a nossa prática como seguidores de Jesus, né? Como Uhum. seguidores do Cordeiro. Então, acho que essa é uma grande oportunidade para a gente. Alex, quando que você começou a ler a Bíblia? Como é que é a sua relação com as Sagradas Escrituras? Quando ela começou? Eu tive a oportunidade de ser criado no ambiente cristão. E eu me lembro de muito pequenininho, fui criado lá na Catedral, né? Sou filho da Igreja do Rio. Eu lembro de muito pequenininho, eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade. Eu me lembro de ter um concurso bíblico da escola dominical, que a final do concurso foi no templo, aquela coisa importante, né? Então, um menininho de 5, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, e eu me lembro que a primeira Bíblia que eu ganhei, assim,
minha, né? Eu estava sendo alfabetizado, fui alfabetizado muito cedo. A primeira Bíblia que eu ganhei nesse concurso bíblico. Eu me lembro de responder lá a pergunta mais central do meu conhecimento das Escrituras. O dirigente perguntou para mim: quem é o nosso Salvador? E eu, um menininho de 5, 6 anos de idade, respondi lá: é Jesus, e ganhei uma Bíblia. Poxa vida. Aí é o marco inicial que eu me lembro. A Bíblia de capa azul marinho, capa Aham. dura, azul, né? Foi assim, a primeira experiência. E daí para frente, descer ladeira, no bom sentido Como é da que palavra. você se viu, Alex? Como é que você se lembra dessa sua caminhada com a Bíblia agora, né? Esse marco Uhum. inicial e o seu conhecimento, o seu desenvolvimento da Bíblia. Como é que a Bíblia entra na sua vida e em que instante ela começa a ser parte mesmo, assim, que você vê, cara, eu não vivo sem, e que aí, eventualmente, não sei, aí você que descreve, né? Começou a ler a Bíblia com frequência, e isso foi atraindo a sua atenção, e até as dúvidas, né? Começou a ter Uhum. dúvida. Só não tem dúvida quem não lê, né? Quem não lê não tem dúvida, mas também não Não tem, sabe, né? não tem que perguntar. A minha caminhada cristã, né, ela está realmente super ligada à Bíblia, porque eu me vejo muito parecida, a minha caminhada é muito parecida com a de Timóteo. Como Paulo fala, desde a infância você conhece as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação em Jesus. Então, eu desde pequeno fui aluno de escola bíblica dominical, né? Me lembro, frequentando as classes de escola bíblica dominical, e é muito interessante, depois de pastor, rever as minhas professoras de escola bíblica dominical, e aí eu fui caminhando e sempre envolvido, né? E uma coisa curiosa, JR, é que eu morava muito longe da igreja. Década de 70, início da década de 70, eu morava em Irajá e me congregava no centro da cidade. E a gente não tinha carro, e a escola dominical era às 9 horas da manhã, e a gente chegava lá às 5 para as 9 da manhã. E para mim era muito gostoso. Há que se dizer o seguinte: eu nunca gostei de acordar cedo. Mas o domingo era um dia assim especial, né? A gente levantava e partia para a igreja. E lá a gente participava da escola dominical, sobre aqueles concursos de classe de criança, depois classe de pré-adolescente, e o conhecimento mesmo assim da Bíblia se tornou mais profundo na minha adolescência, quando eu fazia parte da UPA. A UPA tem um papel muito especial na minha vida, como tem na sua. Né? Eu sempre digo lá na igreja: olha, quando os adolescentes estiverem passando por alguma dificuldade, nunca digam com aquele tom de menosprezo: ah, isso é coisa de adolescente. Porque, para mim, as coisas da adolescência foram assim os grandes marcos da minha vida com Deus. E foi na época da UPA que a gente estudava muito a Bíblia. A gente foi quando eu tive o primeiro contato com aquela primeira Bíblia de estudo que foi lançada, que era na época era a Bíblia Vida Nova, né? Uhum. Tínhamos o pastor auxiliar, que era o Manuel Ferreira, que tinha uma Bíblia Vida Nova. Eu olhava aquilo assim fascinado, a Bíblia super cara. E aí eu consultava a dele, né? Só vinha ter Bíblia Vida Nova já adulto. E foi aí que começou, né, um aprofundamento. E o legal é que não foi uma jornada de mero conhecimento do livro. Uhum. E eu acho que isso que fez a grande diferença na minha vida. Ao mesmo tempo que a gente lia, estudava a Bíblia, a gente, como adolescente, a gente tinha um grupo assim muito próximo, muito envolvido com oração, com evangelismo. Então, a Bíblia, ela era parte, vamos dizer assim, era o trampolim para um estilo de vida, né? Um modelo de vida de buscar Deus, de orar, de servir. E foi assim, né? E aí eu posso dizer, dali para frente, eu não sei dizer exatamente os marcos, porque isso tudo se tornou muito orgânico na minha vida, Uhum. né? Qual o primeiro personagem do Antigo Testamento com o qual você teve uma conexão espiritual e afetiva? Bom,
Eu não vou dizer o personagem, mas vou lhe dizer a passagem, que você conhece muito bem. E a primeira passagem que marcou foi exatamente o lema da UPA lá da Igreja do Rio. Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Eu acho que o primeiro marco assim foi a história, foi Josué. Aham. Foi Josué. Embora os outros já faziam parte da minha jornada cristã, mas foi essa passagem de Josué, né? Uhum. Josué 9, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso foi sempre o primeiro grande impacto na minha vida. Muito importante. Acho que vale a pena a gente dar um toque para os pais de adolescentes, né, JR? Como é importante, é importante que aqueles que estão com filhos pequenos construam essa jornada com os seus filhos ainda pequenos, para que o envolvimento deles com Deus e com as Escrituras se torne orgânico, se torne natural. E também e vale a pena dizer, não é apenas levar a igreja, mas é estar com eles na caminhada, né? É orar com eles, ler com eles, cantar com eles. Me lembro da minha mãe cantando uma musiquinha de manhã para a gente acordar. Hoje é domingo, vou me aprontar e o meu vizinho vou convidar. Vamos lutar pelo bem contra o mal na escola dominical. Então, é muito importante que os pais caminhem com seus filhos, não mandem seus filhos para a igreja, né? Caminhem com ele em casa, para além do domingo. Isso é algo assim central, central, central. Para mim, isso é muito importante. E detalhe, né? Depois, no início da minha adolescência, meus pais se separaram. Então, para muitas pessoas que são, né, que têm essa experiência, isso de forma nenhuma é um hiato, isso quebra a caminhada com Cristo. O que é construído na infância dá estrutura para viver essas situações, né? Isso é Uhum. algo que mudou muito minha vida. Quando você falou de Josué, eu queria perguntar a você o seguinte: qual a importância, na sua opinião, de Josué enquanto Moisés estava vivo? Bem, primeiro Josué tinha uma estrutura de convicção pessoal, né, muito forte. Ele foi referência. Ele foi um daqueles. Caleb, os únicos dois espiões que não tremeram nas bases diante das dificuldades da conquista da Terra Prometida. Então, ele foi referência disso. E acho que é uma coisa que é muito marcante, é muito importante, o fato dele não ter se deixado levar pelo chororô das pessoas que eram seus parceiros de trabalho, vamos dizer assim, né? É. É parceiro de trabalho, parceiro de missão, mas se manter assim fiel e aí se tornou aprendiz, né? Um aprendiz de Josué. Isso é um marco especial, é uma marca especial da caminhada de Josué. Acho que caráter que não se dobra diante das influências mesmo dos amigos, vamos dizer assim, dos amigos crentes, né? Dos amigos crentes, não se dobra, porque todo mundo erra, né? A Claro. gente não precisa entrar nos tropeços dos outros, né? Uma música que a gente conhece bem, que já é do período pós-Moisés, é claro, vem com Josué lutar em Jericó, que muita gente está acompanhando a gente aqui, provavelmente conhece essa letra. Aliás, sejam todos muito bem-vindos aqui. Esta é a live da Igreja das Américas. Se você estiver assistindo a gente pelo Instagram, seja bem-vindo. Se você já estiver assistindo a gente pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe de igual forma, seja também bem-vindo, bem-vinda, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje nós recebemos aqui o reverendo Alex Barbosa, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Grajaú, com quem nós estamos conversando agora sobre Josué. Alex, Josué, a música, uma música da sua infância que você chamava de corinho naquela época. Gente, curiosamente, a minha consciência musical cristã, ela é muito forte na adolescência. A minha adolescência é marcante por tantas coisas, né? E,
E eu me lembro de uma canção que hoje em dia, algumas perduraram, né? Algumas continuaram, outras não. Eu me lembro que na época da nossa adolescência, nós tínhamos o hábito de, alguns domingos, acho que um domingo por mês, se me falha a memória, a gente fazia uma reuniãozinha breve da UPA, às 5 horas da tarde, e aí, 5h30, a gente saía e ia para a Praça Tiradentes fazer trabalho evangelístico. E aí a gente ali cantava algumas canções. E eu me lembro de uma canção que a gente cantava para a gente, para nos encorajar, o Falemos de Cristo. Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Canta aí, Alex. Ah, Pedacinho. falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais e mais e mais. Aí embalava, né? Embalava. Essa questão da música, né? Como ela é importante para a nossa vida, né? A gente é embalado por música. Em geral, a gente canta quando está feliz ou quando está com medo, também canta, né? Tem pessoas que quando estão com medo cantam, que é uma maravilha. E quando a gente está alegre, a gente canta. Faz parte da natureza, né? Deus nos criou assim. A música na Bíblia, ela está presente de maneira maravilhosa. Você vê os salmos como são importantes, Davi como tem a música ao lado dele e até os próprios discípulos, né, após a ceia, tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, esse processo da música que entra na nossa vida, além do aspecto emocional, que ela tem um lugar especial na nossa mente, quando a gente tem uma letra, né, Alex? Quando tem a letra, como essa música tem uma letra boa, ela fortalece a nossa fé, né? Sim. Você lembra de outras músicas que você, ou pelo menos mais uma agora, que faz parte, que você guardou assim, que te encoraja até hoje? O que marcou muita gente foi a época em que os Vencedores por Cristo começaram a decolar, né, na meados da década de 70. E aí a gente cantou muito. Eu me lembro de estar na Igreja do Rio quando eles lançaram o primeiro LP. LP. Olha LP. aí, Quantos que estão nos assistindo que lembram dessa expressão LP? Eles lançaram o LP de Vento em Popa. maravilhoso. Foi um grande marco na música evangélica brasileira, né? Quando eles começaram a utilizar as músicas, os ritmos brasileiros, né? E esse LP foi assim marcante para a gente, né? Foi assim, o primeiro pontapé inicial do descobrimento da música evangélica brasileira. E isso aí foi fantástico. Então, e aí as letras dos Vencedores por Cristo tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Você não encontra no repertório deles músicas banais. Eram músicas muito conectadas com a vida das pessoas, né? Uma canção que me marcou muito, e aí é pessoal, porque não é nem uma canção tão popular deles, é a canção Vou Chegar, né? Que fala toma como se fosse um barco sobre as águas turvas da vida que se tem, cada curva, o que espera além. A vida a brisa que impulsiona só numa direção, impede qualquer outra intenção. E ele vai cantando, eles vão cantando assim, a experiência de uma pessoa que não está desencaminhada e que encontra em Cristo Porto Seguro, né? Você chegou a conviver com o Sérgio Pimenta? Não, com ele não, porque ele era militar e depois parece que foi morar em São Paulo. Convivi com a irmã dele, a Ilse, né? Querida nossa. Mas o Sérgio já não estava mais na Igreja do Rio quando o Sérgio Paulo Muniz Pimenta, saudade, né? Da grande. Um compositor extraordinário, né? Boa parte dessas músicas mais profundas e poéticas vieram da lavra dele, né? Que Deus deu a ele de maneira assim tão impactante. Alex, história ou personagem do Novo Testamento?
Pode escolher. Você quer responder o que primeiro? História ou Ah, personagem? não tenho dúvida, o apóstolo Paulo. Quer dizer, não, Ah, Jesus é o concurso, né? claro, Jesus não claro, claro. Fora Jesus é o Jesus. concurso. É o apóstolo Paulo, sim, não tenho dúvida quanto a isso, não. Por quê? Aí, pela versatilidade dele, pela capacidade dele de articular a revelação divina com a vida cotidiana, a habilidade dele de se comunicar com as pessoas que não tinham nenhuma visão de mundo é, sequer próxima do cristianismo. Né? As pessoas para quem ele foi levar o evangelho são pessoas que não tinham absolutamente nenhuma formação judaica, né? Porque, na verdade, o cristianismo ele tem as suas raízes na fé do Antigo Testamento, que é a fé judaica. E por isso, quando ele chegava nas cidades, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga, porque havia um ponto de contato, mas a reação dos judeus, na grande maioria, era tão negativa que ele se impulsionou para o lado dos gentios. E a maneira como ele conseguiu articular a, a linguagem do Antigo Testamento com a nova revelação, né, que Jesus é o Messias, e passar isso para os gentios, é uma coisa de uma inteligência espiritual fantástica. Aliás, eu estava hoje estou lendo um livro interessante, né, um livro do Dallas Willard, A Grande Omissão, e ele falando sobre a importância da lógica na transmissão da mensagem, mostrando Jesus como alguém que tinha essa capacidade de articulação lógica. Muito. E veja isso em Paulo, né? essa habilidade de usar a inteligência. Ele foi privilegiado, ele teve a bênção de, antes de ser cristão, mal sabia ele para que ele tinha recebido tanta educação, tanta formação, né? Tanto no ambiente judaico como no ambiente não judaico. E ele usar todo esse cabedal, essa capacidade, essa habilidade para comunicar Cristo para as pessoas. Acho que vale a pena a gente encorajar a nossa turma que está nos assistindo para compartilhar Cristo, a melhor coisa é não usar jargão, né? É não usar frase feita, não ficar repetindo, vamos dizer assim, não ficar repetindo frase de pastor, mas transmitir o que Cristo significa na sua própria vida e transmitir com a sua própria língua, seu próprio estilo, seu próprio jeito. Esse é o grande evangelismo. É quando uma pessoa que está inserida no contexto cotidiano diz, na linguagem do cotidiano, como Jesus é central na vida dela. Né? Isso não precisa saber teologia, não, é preciso conhecer a palavra de Deus e viver com Cristo. Isso é essencial para eu me lembrei aqui, enquanto você estava dizendo aqui, do Gerazeno, né? Aquele a quem Jesus resolveu amar e abençoar, de quem Jesus expulsou demônios, uma legião de demônios, segundo o relato bíblico, né? E aí, quando ele quer ir acompanhar Cristo, Jesus diz, não, volta para casa e conta aos teus o que aconteceu. Conta a sua experiência, né? Mas não a experiência pela experiência, que hoje a gente tem que ter cuidado com a questão da experiência, a fé que se fundamenta na experiência, especialmente alheia, né? Ou então aquela experiência. Aquele dia eu fiquei arrepiado quando aquilo aconteceu, então a experiência acaba virando regra para muita gente, não o fundamento que é a Bíblia, né? Mas quando Cristo diz para ele contar para os seus, né? Volta para casa, conta para os seus, é para dizer, olha, o que aconteceu, porque no caso dele era uma coisa muito gritante, né? Ele era um alucinado, possesso, que andava se arrebentando, morava no cemitério, né? E aí, de repente, o cara volta, como diz o texto, em perfeito juízo. É uma mudança maravilhosa, né? Por outro lado, eu acho que vale a pena a gente lembrar a experiência da mulher samaritana, né? Para o Gerazeno havia a questão da transição que era nítida aos olhos. A mulher samaritana ainda era aquela pessoa meio mista. Tá dando para ouvir?
congeladinha aqui. Eu vou continuando aqui. Então, aquela mulher é mal vista. Então, ela se encontra com Jesus, volta para a cidade. Os homens da cidade para falar com Jesus. E aí eles dizem para Jesus, olha, falam para a mulher, né? Não é agora pelo que você nos contou, mas é porque nós vimos quem realmente falou com você. Ele é o Messias mesmo, né? Ele é o Messias. Então, essa é a eu estou com o seu vídeo, não sei se você está me ouvindo bem, está dando uma congeladinha aqui, de vez em quando, aqui de volta integralmente, mas eu consegui ouvir parcialmente a fala. Com alguma dificuldade, se é a minha ou se é a sua, vou pedir o pessoal para me ajudar aqui, para dar uma sinalizada, se é a minha ou se é a do Evaldo. A minha imagem também não está boa, que beleza, hein, irmãos? Que coisa, hein? Eu estou congelando, então eu que estou errado. Você está certo, eu que estou errado. Eu que não estou conseguindo encontrar motivo, eu estou com alguma dificuldade aqui para poder ouvir o Alex plenamente aqui. Alex? Não. Retornei não, é? Ei, gente, olha aí, que maravilha, hein? As conexões hoje. Ô, Alex, escuta. Oi, pode falar, estou ouvindo. Mas realmente está congelado mesmo. Estou ouvindo, Alex? Eu estou no congelamento. Eu tô achando engraçado. Eu estou me vendo muito bem. Muito bem. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte. Você, de vez em quando, é o vento. A Carla está dizendo aqui que é o vento. O Gerson está cheio de graça, dizendo que isso é culpa do frio. A Margarida cantando muito. Tá indo bem, gente. Esse vento aí é bom. Vamos ficar em paz. Vamos orar, ficar com o coração. Oi? Não. Vocês me veem, gente? Me contem, por favor. Vocês estão me vendo? Voltou agora. Voltei? Voltou agora. Voltou. Aí. Eu estou te vendo também. Pô, você está ótimo. Você está ótimo, Alex. Você está sempre ótimo. Eu podia continuar falando, né? Mas esse aqui, a ideia é ser diálogo, então. Não, mas vamos fazer o acordo. Se eu desaparecer, você toca até o final, tá? Tem que terminar às 6h59. Tá certo, tá joia. Deixa eu ver aqui meu reloginho para a gente poder. Temos aí alguns. Beleza. Você estava falando da mulher samaritana e o resultado no final é que as pessoas estavam dizendo, olha, não é só pela sua fala, mas pelo que a gente vê. Isso, exatamente. Eu acho que isso é importante, porque muitas pessoas, muitos cristãos, pensam que é preciso você ter, assim, vamos dizer, uma vida semi-perfeita para que você possa compartilhar Cristo. Na verdade, todos nós estamos em processo de transformação, não é? O que vale mesmo não é uma vida... Quer dizer, é claro que a gente quer ter a vida mais parecida com Jesus possível, mas o grande foco da gente é o compromisso que a gente tem em estar num processo de transformação. Porque aperfeiçoamento é algo que vai acontecendo ao longo da vida, né? Ao longo do caminho. O caso da mulher samaritana é que o encontro dela com Jesus a despertou. É curioso que o texto bíblico nem fala de conversão dela, né? Não fala. Quando Jesus começa a falar de coisas que ele sabia e que ela não tinha contado para ele, ela fica admirada e volta para a cidade e vai falar para os homens, será que ele não é aquele que a gente está esperando? E aí, veja só, ela era uma mulher de vida questionável, mas o encontro com Cristo despertou, e deu uma ignição num processo de transformação nela. Ela se despertou para se encontrar com o verdadeiro Messias, né? Algo que eles, os samaritanos, embora não se dando com os judeus, também estavam esperando. Aí
ela se encontra e vai compartilhar. Ou seja, apesar da vida ainda não totalmente mudada, mas entrando num processo de transformação, ela foi ouvida, né? Ela foi ouvida. E eu acho que isso é um encorajamento para todas as pessoas em qualquer etapa da sua vida cristã. Pode ser aquela pessoa que está começando agora a conhecer o Evangelho, que tem até pouco conhecimento da Bíblia. Pode ser a pessoa que está passando até por uma dificuldade grande. Mas se assumir um compromisso de estar num processo de discipulado, ou seja, de seguir a Jesus com sinceridade, mesmo que a caminhada seja, às vezes, irregular no sentido de não linear, né? Ela pode compartilhar com seus amigos, né, o significado de Jesus. E hoje em dia o que as pessoas valorizam não é aquele estereótipo do crentão, do crente perfeito. Isso soa falso. O que os nossos amigos querem é conviver com gente real, com gente que não esconde as suas fragilidades, mas que diz assim, ó, eu sou assim, mas Deus está trabalhando nessa massa aqui, né? Nessa matéria-prima, com tantas coisas para ser ainda retirada, tantas arestas para serem mudadas, mas eu estou no processo. E todo dia eu falo com o meu Senhor e peço para Ele ajustar a minha vida nisso. Então, as pessoas querem gente real na sua vida. Então, às vezes a gente fica orando, né? Às vezes a pessoa chega a dizer assim, pastor, ora por fulano de tal, ora pelo meu filho, ora pelo... Ok, a gente ora sim, mas ninguém é um instrumento mais eficaz para tocar a vida das pessoas do que você, que está em contato com essa pessoa. Mesmo fraco, mesmo imperfeita, né? É quem Deus colocou no caminho dessa pessoa. É quem Deus colocou. Então, se você segue a Jesus, se a pessoa segue a Jesus, ela não tem que ter vergonha dos seus tropeços, né? Eu tenho uma história, Alex, que quando eu trabalhava com a UPA, né, com os adolescentes, UPA é União Presbiteriana de Adolescentes, para quem não conhece as siglas, né? E aí um adolescente chegou para mim e falou assim, Heavy, você pode ir lá na minha escola pregar lá? Eu falei, posso, claro, posso sim. Que dia? Por quê? O que está vendo? Aí me contou que tinha um problema grande lá na escola e queria que eu fosse lá. E eu disse assim, vou sim, vou sim. Agora, deixa eu me dizer uma coisa. Você tem uniforme? Ele falou assim, tenho. Eu falei, rapaz, eu não tenho. Você tem livro? Tenho. Eu não tenho. Você tem mochila? Tenho. Eu não tenho. Seu nome está na chamada? Tá. Eu falei assim, o meu não tá. Sabe o que eu acho? Acho que não é para eu ir não, cara. Acho que é para você ir. E aí nós fizemos um tempo de preparo, porque a ideia de que alguém faça aquilo que Deus quer que eu faça é muito atraente. Sim. Se não, entendeu? Porque é o seguinte, uma coisa, né, Alex? Olha, a benção é hoje. Opa, é comigo mesmo. Tem que correr o risco. Correr o risco, não correr o risco. Só o pastor, pedir o pastor, né? O pastor mais santo, o pastor está pronto, o pastor isso, o pastor aquilo, e a gente acaba perdendo a oportunidade de viver esse evangelho simples, né? O que você acha? Sim. Como eu falei, eu acho que a, a sociedade está muito carente de pessoas que que seguem a Cristo e que são autênticas. Parece que as pessoas, elas meio que vivem, às vezes vivem uma coisa meio esquizofrênica, né? Acho que quem segue a Cristo não tem que exibir uma imagem de perfeição. Não há dúvida que a gente quer ser como Cristo, mas por conta disso, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas perdem a oportunidade de ver o trabalho do Espírito Santo em curso, em processo. Né? Às vezes a gente também não percebe na vida da gente. Eu, às vezes, converso com as pessoas e digo assim, gente, não olha para a sua vida. Você está caminhando com Jesus? Ok. Não olha para a sua...
não olha para a sua vida ontem, não. Olha para a sua vida 6 meses atrás. E aí você vai ter um distanciamento que vai te permitir, um distanciamento de tempo que vai te permitir perceber qual foi o crescimento, a transformação que Deus fez na sua vida. Eu acho que esse tempo de pandemia nos ajuda muito a fazer isso, né? Quem nós éramos há quase 4 meses atrás, quando entramos nesse momento, e quem nós somos agora, em termos de caráter, em termos de relacionamento, né? Hoje em dia, mais na família do que em qualquer outro lugar. Quem nós temos sido, esse período tem sido, nós temos aproveitado esse tempo que Deus está nos dando para a gente olhar para dentro da gente, para a gente se olhar no espelho, né? Porque quanto mais reais a gente se vê, quanto mais a gente se vê com realismo, mais a gente pode perceber tanto as nossas falhas como o que Cristo já fez na gente, né? E aí, então, a gente percebe isso e é uma ingenuidade a gente achar que as pessoas não notam. As pessoas percebem. E elas percebem quando a gente está sendo autêntico, quando a transformação é verdadeira e quando a gente está forjando alguma coisa. Muito importante que a gente tem, eu acho que tem que ter duas coisas. Uma delas é esse comprometimento com ser transformado. Não é apenas mostrar que a gente é real, porque a gente é realmente imperfeito e realmente em processo de transformação. Então, não é a gente apenas mostrar que é real do tipo, eu sou assim mesmo, o que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Não é esse tipo de realismo, mas é como há uma real transformação conforme Jesus vai agindo na nossa vida. Eu vejo, Alex, eu não sei se você está de acordo, que existe um problema. Não chego a dizer que é teológico, mas é um problema de pregação. Eu prego, ou você prega sobre Josué, é muito comum a gente ter ouvido isso assim, você tem que ser como Josué. Uhum. E eu não serei nunca como Josué, porque eu não sou Josué. Isso. Josué é Josué. Mas naquele discurso, que é um discurso muito pragmático, né? Nós já ouvimos isso 557 mil vezes. Não, você tem que ser como... Aí dá o nome. E aí cria uma distância, porque nós nem de longe podemos passar perto dessa ideia. Aí Tiago escreve alguma coisa que, para mim, é maravilhoso. Tiago escreveu uma epístola, gente. Tiago é irmão de Cristo, né? Alguns preferem dizer que é meio irmão de Jesus. Fique à vontade. Mas ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 5, ele vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, e aí ele conta o restante dessa... Mas eu queria pegar essa ideia, semelhante a nós. E quem está dizendo isso é Tiago. Nós somos nós. Então, Tiago, que é o líder da igreja, né? A personagem não está entre os 12, mas ele é o líder da igreja, pelo menos do capítulo 12 de Atos em diante, é ele que é o cara, a gente vê que ele está ali firme. E ele diz, olha, Elias era um homem semelhante a nós. Elias, quando Jesus veio e ele perguntou para as pessoas, que diz as pessoas que é o filho do homem? Um deles era Elias. Elias, na verdade, Elias era o grande representante dos profetas. É que como ele não escreveu livro nenhum, a gente esquece. A gente sem dúvida. Na Transfiguração. Elias era o grande representante dos profetas. Na verdade, Elias foi o profeta que mais fez milagres, né, na Bíblia. Sem dúvida, sem dúvida. E a presença de Elias e Moisés na Transfiguração aponta para os profetas e a lei que apontam para Cristo, né? Os dois apontando, ou se completam nele, ou apontam para ele. Mas essa coisa do ser igual, que é complicado. E ele diz, não, Elias é um homem igual a nós.
Tiago aponta para as falhas de Elias, né? Exatamente, Sujeito às mesmas fraquezas. exatamente. Ou seja, Os heróis bíblicos têm todos os pés de barro. pé de barro, é vaso de barro para poder mostrar a glória de Cristo. Então, esse processo de dizer que você tem que ser igual a, né? Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso. Aí alguns entendem que tem que imitar Paulo. Sim. Outros dizem, não, não é para imitar Paulo, é para imitar Cristo. Paulo está imitando Cristo, então nós vamos, junto com Paulo, imitar Cristo. Isso. Jesus, como esse exemplo, lógico, cada uma das personagens da Bíblia são fontes de aprendizado, mas a gente nunca vai ser igual a, né? Eu acho que esse pode ser um fator limitante. O que você acha? Na minha devocional, nas minhas devocionais, eu estou lendo já praticamente há mais de um ano, eu acho, o livro de Salmos, né? Estou lendo bem devagarzinho, leio alguns versículos e entrei naquele no grande Salmo, Salmo 119, grande em termos de tamanho, é o maior capítulo da Bíblia. E logo que eu entrei no Salmo, o primeiro versículo me chamou a atenção de uma coisa muito interessante que eu nunca tinha percebido, né? E olha que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu leio. A Bíblia tem essas coisas maravilhosas, né? Ela sempre se renova. Quando a gente lê com o coração aberto, ao toque do Espírito, as coisas parecem que são novas. É a mesma comida com tempero novo. E aí, o texto diz assim, acho muito legal, diz assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. E aí eu nunca tinha me tocado que esse texto fala sobre bem-aventurados os irrepreensíveis que andam no seu caminho. No seu caminho, seu é o caminho da pessoa. Não é o seu caminho do Senhor. Então ele diz assim, olha, cada seguidor de Deus, né, é o que ele chama de irrepreensível. O irrepreensível não é o perfeito, porque não existe quem seja perfeito. Mas ele diz assim, cada seguidor de Deus tem o seu caminho. E o que pavimenta esse caminho é a lei do Senhor. Né? O que andam na lei do Senhor, o pavimento, o asfalto do caminho do irrepreensível. Mas o caminho é o caminho da pessoa. Então, cada um de nós tem uma jornada singular com Cristo. Porque os seus pecados, JR, possivelmente sejam diferentes dos meus. Não vou dizer se são maiores ou são menores, não, mas alguns podem ser iguais, algumas virtudes podem ser iguais, como, por exemplo, torcer pelo Flamengo, né? As minhas virtudes. mas você tem o seu caminho de vida, suas lutas, suas vitórias, suas dúvidas, seus medos, seus pontos fortes. O caminho é o caminho que o Senhor fez para você. Ele fez um caminho para mim e fez um caminho para cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora. Mas é curioso que a imagem que me vem à mente é o seguinte: imagine que a vida cristã é como se fosse uma estrada única, mas com incontáveis faixas de rolamento. As faixas, cada uma feita para cada um de nós, mas o caminho é o mesmo, o asfalto é o mesmo, é a lei do Senhor, mas as experiências são singulares, as ênfases, a maneira, e até o carro que a gente viaja, né, é diferente. Então, essa a singularidade da caminhada cristã. As pessoas nos servem de inspiração, nos servem de referência, nos servem de encorajamento, nos servem de exemplo positivo e negativo, mas nenhuma pessoa é um paradigma perfeito para nenhum de nós. Né? O paradigma perfeito é Jesus. Paulo dizia assim, eu imito a Cristo. Então, vocês podem me imitar porque eu estou imitando. E imitar não é ser igualzinho, né? Porque Jesus é inigualável. Mas
o caminho de cada um é um caminho de imitação de Cristo. Aliás, tem até um livro muito antigo, né, lá acho do século XI, XII, chamado Imitação de Cristo. É isso mesmo. Então, o caminho é um só, a estrada é uma só, é o caminho, é andar na lei do Senhor, mas cada um tem o seu caminho. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho. E como a gente aprende, né, Alex, um com o outro, porque no caminho nós vamos encontrar com várias pessoas. E a gente pode aprender e ensinar, né? Essa troca de aprendizado que é tão importante, como está acontecendo aqui entre você e eu e entre as pessoas queridas que estão aqui. Aqui eu quero agradecer sempre, porque a gente tem esse encontro e vocês participam aqui. Quer dizer que nós estamos aqui agora, ao vivo, estamos ao vivo no Instagram e já retransmitindo pelo YouTube. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Alex, eu preciso que você me dê o serviço que é o seguinte: os endereços da igreja do Grajaú, os endereços na internet e horários de transmissão das atividades para que as pessoas possam te encontrar e o seu também, pessoal. Sim, eu tô colocando aqui no nosso bate-papo um link que é a nossa central de recursos. A partir dali, qualquer pessoa pode acessar todos os nossos conteúdos, nossas redes sociais. A gente resolveu concentrar ali, porque fica mais fácil. Coloquei aí, linktr.ee/IPB Grajaú. Aí tem Facebook, nosso Instagram, nosso canal no YouTube e alguns outros recursos que a gente colocou. Nós temos participado em grupo de transmissão, um devocional, que é 1 ou 2 versículos bíblicos com 1 ou 2 perguntinhas para cada pessoa pensar, chamada Meditare. É uma experiência muito legal, para você de manhã ler 1, 2 versículos e responder para o seu coração as 2 perguntas que estão lá. Não são perguntas de conhecimento, não, são perguntas de reflexão pessoal, né? Aí vocês vão ter, né? linktr.ee/IPB Grajaú, e aí nos encontram lá. Nós estamos transmitindo, terça-feira nós temos um dos líderes da igreja, faz uma live, não é o pastor fala assim de vez em quando, mas é um presbítero, um irmão, uma irmã. Ontem foi a Cláudia, minha esposa, que fez. Hoje, sempre às 7h30 da noite, né? Hoje, a gente vai terminar aqui e eu vou assistir a nossa quarta missionária, que é patrocinada pelo nosso Evangelho de Missões. Hoje são os ministros de missão que vão conversar sobre os nossos trabalhos evangelísticos, a nossa vizinhança. Temos um trabalho com moradores de rua, temos um trabalho de social ali também. E também, quarta-feira, às 7h30 da noite. Quinta-feira, a gente tem um estudo em grupo pelo aplicativo, uma sala de bate-papo, né? Nós vamos ao Jitsi amanhã. E domingo, às 18h30, o nosso culto está sendo transmitido. Aliás, domingo que vem vai ser o primeiro culto transmitido da igreja. Porque até agora a gente está transmitido de casa, né? 18h30. 18h30. Maravilha. Eu já vi aqui, a Dani está colocando essas informações, e o seu é Rev Alex? Isso, Rev Alex. E o meu Instagram e o meu Facebook, Revalex e Pig, ainda o e-mail antigo da outra igreja, de 15 anos atrás, a igreja da Ilha do Governador, igreja querida também, onde eu era pastor, né? E aí é o meu Facebook, o meu Instagram. Não, eu confesso que eu não sou muito ativo nas redes sociais, não. Eu sou mais ativo pelo WhatsApp mesmo. A gente usa mais as redes da igreja para pessoas mais. Quero convidar vocês também a conhecerem as redes da Igreja das Américas. É só procurar Igreja das Américas, Instagram, você está aqui, Facebook, YouTube, Twitter.
com várias ações, as transmissões do culto das quintas-feiras, às 8 horas, dos cultos dominicais, às 10h30 da manhã e 19 horas, todos eles transmitidos a partir da igreja. Nós temos aos domingos de manhã, às 9h30 e às 18 horas, a Escola da Palavra. E nós temos as segundas-feiras, segundas da Palavra, além das nossas lives como essa, lives dos jovens, live das mulheres, muita coisa em Zoom, né? Muita coisa acontecendo em Zoom, que é muito bom. Alex, eu quero agradecer mais uma vez seu carinho, que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida, te fortaleça, te guarde. Um beijo na Cláudia, que Deus continue abençoando a sua casa, que é uma casa que eu aprecio muito, agradeço muito pela sua vida, por todo esse amor, e quero, tendo as suas palavras de despedida, que em seguida você orasse. Eu estou monitorando aqui o tempo para a gente não extrapolá-lo e ficar sem essa live. Tá, joia. Então, um abraço, alegria estar com você de novo, meu querido. Muito bom a gente poder falar, né? E um abraço a todo mundo. Você falou que o culto de domingo é 19 horas, então dá para o pessoal assistir meia horinha lá do culto do Grajaú e depois migrar aí para as Américas. Não é isso? Querido, obrigado pela oportunidade de compartilhar com você e com todo mundo. Que o Senhor abençoe todas as pessoas aí, fortaleça e não deixe de compartilhar Cristo com seus amigos. Isso é mais importante. Vamos orar? Ora com a gente. Senhor bendito, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar juntos pelas redes sociais. Obrigado por cada irmão e irmã, gente querida que nos assiste, participando com a gente aqui. Abençoa a vida de cada um, o lar de cada um. Quero pedir que o Senhor abençoe muito a vida da JR, a Igreja das Américas e a todas as igrejas das pessoas que estão representadas nesse nosso bate-papo. Muito obrigado pela tua presença, tua bondade, que todo dia se renova sobre as nossas vidas. Fortalece os nossos corações no caminho de Jesus, e que cada um com o seu próprio caminho ande na lei do Senhor, no caminho do Senhor, com fidelidade, com dedicação, vivendo essa transformação que o Senhor quer e pode fazer nas nossas vidas. Eu te peço tuas bênçãos, especialmente para aqueles que estão sofrendo, aqueles que passaram por alguma perda nesse período, e que o Senhor fortaleça cada um nos seus caminhos, na tua presença. Eu quero te pedir e te dar graças. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Tchau, Alex. Tchau, pessoal. Deus abençoe, gente. Para todo mundo.